queridos coordenadores. Aqui é a Arlete, coordenadora de equipe curricular do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Região Pindamonhangaba. Estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o uso da prova paulista na sala de aula. Qual é a nossa proposta? Trabalhar com as provas do primeiro bimestre e depois, conforme as outras provas aconteçam, trabalhar com elas também. O nosso intuito não é um treinamento para a prova paulista, mas a utilização dessa prova como uma oportunidade para trabalhar várias intervenções pedagógicas aí, vários conhecimentos, procedimentos que vão ajudar o aluno a melhorar a sua aprendizagem como um todo. Então, a nossa primeira orientação é que se realize a devolutiva da prova com cada turma, em cada componente avaliado, aproveitando para trabalhar o gênero prova de múltipla escolha, estratégias de leitura e resolução de questões. Então, a ideia não é gastar muito tempo com a devolutiva, a gente acredita que 2 aulas para cada componente são suficientes, porque a nossa proposta é que o trabalho com estratégias de leitura e resolução de questões seja realizado de forma contínua e sistemática ao longo de todos os bimestres de todo o ano letivo. O trabalho com o gênero prova de múltipla escolha e questões de múltipla escolha já é um trabalho antigo na nossa diretoria de ensino. A gente sempre retoma isso, né? Por quê? Porque são gêneros que fazem parte da vida extraescolar do aluno também. Não se trata, então, de um treinamento para a prova paulista, como eu falei, né? Mas esse gênero, questão de múltipla escolha e prova de múltipla escolha, está presente nas avaliações internas, externas, em vestibulares, Enem, concursos diversos aí, processos seletivos para estágio, ou seja, é um gênero que faz parte da vida do aluno, né, do cidadão aí, e tem, portanto, uma relação com o projeto de vida dos estudantes, né, relacionada aí à continuidade dos estudos. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre esse trabalho sistemático e contínuo que nós vamos propor em relação às estratégias de leitura. Segundo a professora doutora Roxane Rojo, que já é bem conhecida na nossa rede, o que é preciso para compreender o que se lê? Conhecimento de mundo, conhecimento especializado, conhecimento do gênero em questão e conhecimento linguístico, outras linguagens. Nós trouxemos aqui um exemplo da prova paulista de ciências do 9º ano e esse exemplo que eu vou mostrar para vocês, ele está relacionado à habilidade de identificar e compreender a aplicação das radiações na medicina diagnóstica e no tratamento de doenças. O percentual de acertos foi de 53,5%, ou seja, quase metade dos nossos alunos não conseguiram responder corretamente a essas questões, né, relacionadas aí a essa habilidade. Na primeira coluna, a gente tem o percentual de acertos, na segunda, os conteúdos, na terceira, os descritores, né, que descrevem as habilidades aferidas nas questões. Na quarta coluna, a disciplina, que no caso é ciências, e o link das questões. Aí na imagem dá para ver que está sem o link, isso está acontecendo no site Escola Total. Ora, quando a gente entra no site tem o link para a questão, isso facilita bastante, que aí a gente clica lá na imagem do item, do link, ele já vai direto para a questão, onde tem
as opções de resposta e o gabarito, né? Mas, como é um site que está sendo aí atualizado, eventualmente o link das questões não vai estar presente, tá bom? Aí a gente tem que recorrer à análise da prova que está lá na intranet. Trouxe então uma questão aí de ciências do nono ano e a gente vai olhar um pouquinho para ela para pensar quais conhecimentos os estudantes precisariam mobilizar para responder essa questão. É uma imagem aí, né, de um raio-x e a pergunta era: observe a imagem abaixo. Qual é o tipo de radiação utilizada na produção dessa imagem? Letra A, infravermelha, B, micro-ondas, C, radiação gama e D, radiação X. Então, pensando aí em conhecimento de mundo, será que isso ajudaria o aluno a responder essa questão? Ah, de repente eu já quebrei meu braço, tive que fazer um raio-x, então ele reconhece, por exemplo, essa imagem, ou alguém da família já fez esse exame, né? Então, tem um conhecimento de mundo envolvido aí também. Micro-ondas, quando o aluno olha essa opção de resposta, ele lembra lá do micro-ondas que tem na casa dele, né? Radiação gama, assistiu o filme do Hulk, né? Aí tinha a radiação lá, os raios gama. E a radiação X, que a gente chama popularmente aí de raio-x quando vai fazer o exame, tem um quadrinho aí do lado esquerdo falando um pouquinho sobre cada um desses tipos de radiação, e isso remete a quê? Ao conhecimento especializado. Então, além do conhecimento de mundo, tem todo um conhecimento especializado, trabalhado no componente de ciências pelos professores, para que o aluno consiga também responder corretamente a questão, né? Identificar aí de qual tipo de radiação que está sendo falado. E a ideia é relacionar a radiação com diagnósticos e tratamentos de saúde, né? Essa é a habilidade. Conhecimento do gênero em questão. Então, aqui a gente tem o gênero, questão de múltipla escolha, que é importante o professor trabalhar com o aluno. Quando eu tenho uma imagem, um texto, uma tabela, um gráfico, qual que é o procedimento para eu realizar essa questão, né? Responder essa questão. O professor precisa trabalhar com o aluno esses procedimentos. Primeiro, lê o enunciado da questão, descobre o que está sendo pedido ali, né? Qual a tarefa que o aluno tem a realizar, quais são as opções de resposta e só depois o aluno vai para o texto, para o gráfico, tabela, mapa, né? Porque aí ele já vai com conhecimento das opções de resposta, já levanta hipóteses e ele vai usar o texto, o gráfico, enfim, o recurso que ele tiver de apoio ali para confirmar suas hipóteses, para chegar a uma resposta mais plausível. Então, esse trabalho com gênero, prova de múltipla escolha e questão de múltipla escolha, não é um conhecimento natural do aluno, né? Fundamental que o professor trabalhe com essas estratégias de leitura e resolução de questões. Além do gênero em questão aí, a gente tem o conhecimento linguístico, outras linguagens. Nesse caso, o aluno precisa estabelecer uma relação entre o texto verbal e não verbal, né? Então, tem o vocabulário próprio aí também, que tem a ver com a questão do conhecimento especializado. Então, olha quanta coisa o aluno precisa saber para responder uma simples questão. Por isso, nós trouxemos também a questão do trabalho com a leitura em todas as áreas do conhecimento, que é algo que a nossa diretoria de ensino vem trabalhando há bastante tempo, mas esse ano nós colocamos no plano estratégico, temos feito aí ATPCs para professores da sala de leitura, orientações técnicas também, para quê? Para fortalecer esse trabalho com a leitura em todas as áreas do conhecimento,
porque a gente sabe o quanto a leitura é importante para a formação acadêmica e pessoal dos estudantes, para desenvolver habilidades socioemocionais, o quanto ela é potente para melhorar o desempenho dos alunos. Esse vai ampliar o conhecimento de mundo, conhecimento especializado, dependendo do que o aluno vai ler ali, né? O conhecimento linguístico. Então, o trabalho com a leitura é fundamental e por isso o CGP, o CGPG, é o grande líder aí da equipe para estimular que esse trabalho seja feito por todos os professores e não apenas os professores de língua portuguesa. Outro item que nós colocamos aqui, que tem a ver com os anteriores, é o ensinar a fazer, ensinar a aprender. Por quê? A prova paulista pode ser aí um instrumento para ajudar na identificação de pontos que necessitam de mais atenção no processo de ensino e aprendizagem. E como eu falei, se a gente trabalhar isso de forma contínua e sistemática, vai gerar ganhos reais de aprendizagem, não só ganhos conceituais, mas também procedimentais, atitudinais, favorecer o protagonismo dos estudantes em atividades como a construção de glossários, pequenos dicionários ilustrados, diários de bordo, individuais ou coletivos, formulários de matemática. Por que nós trouxemos aqui essa questão, né? Foi observado durante a aplicação da prova paulista, por meio do diálogo, né, dos PECs com alunos, com professores e com vocês também, coordenadores, o quanto os alunos tiveram dúvidas, dificuldades para responder questões que às vezes pareciam muito simples, mas o aluno ficava ali atrapalhado, por quê? Por causa de algumas palavras que ele não dominava, né? Um vocabulário específico ou não. Às vezes um vocabulário que deveria já ter sido apropriado pelo aluno e que acabou prejudicando então a resolução da questão. Por exemplo, isso foi observado na prova de ciências do 6º ano, tinha uma questão que falava de insolubilidade e muitas vezes o professor trabalhou, o aluno até entendeu de forma geral o assunto, mas quando ele viu a palavra insolubilidade lá na prova, ele já ficou em dúvida, né? O que é insolubilidade? Não sei, nunca vi essa palavra. Então, é muito importante o professor retomar aí e para os novos, né, ficarem sabendo dessa importância, procedimentos simples como escrever na lousa a palavra, abordar, né, tratar com os alunos dessas palavras, pedir que eles anotem no seu caderno também, fazendo aí os glossários, no caso de matemática, formulários, por exemplo. Então, colocar lá na lousa. Insolubilidade, o que é? Alguém já ouviu falar em solubilidade ou solúvel? Já viram café solúvel? Por que chama solúvel? E se eu colocar o in na frente, insolúvel, significa o quê, né? Então, trabalhar prefixos e sufixos, não só professores de língua portuguesa, mas todos os professores têm aí os termos específicos dos seus componentes que precisam ser trabalhados. No caso da matemática, a gente ainda tem um desafio grande também, que é a transposição da língua materna para a linguagem matemática, né? Então, que é uma grande dificuldade dos alunos. Como é que eu resolvo um problema? Como é que eu identifico as principais informações de um problema? Como é que eu transponho isso para a linguagem matemática, né? Então, é importante trabalhar todas as estratégias para a resolução de um problema matemático, e a resolução é a última coisa que vai acontecer, né? Então, primeiro tem que ter a compreensão, envolve aí toda uma série de conceitos e procedimentos que
os professores precisam trabalhar, os alunos podem anotar no seu formulário, por exemplo, produto em matemática não é um produto, né, de supermercado que o aluno vai pensar. Na matemática ele tem um significado, essa palavra tem um significado próprio, né? Então, é importante trabalhar isso com os professores. Trabalhar com material digital do segundo bimestre, nós fizemos uma trilha para divulgar esses materiais e eles serão a base da prova paulista. Então, fundamental divulgar entre os professores, promover estudos aí sobre esse material para que ele possa ser incorporado ao planejamento das aulas. Importante. Orientamos que as equipes escolares dediquem um tempo limitado para o trabalho com a prova do primeiro bimestre em si. Como eu falei para vocês, né? A nossa sugestão, uma devolutiva de 2 aulas, para quem ainda não fez a devolutiva, porque existe todo um trabalho a ser realizado com os objetos de conhecimento e habilidades próprias do segundo bimestre, né? Então, é importante que os professores estejam atentos ao calendário escolar para o planejamento das aulas. E são muitas possibilidades de trabalho a partir da prova paulista, porém, como já dissemos, para a melhoria da aprendizagem é necessário um trabalho contínuo, sistemático, colaborativo, né, de toda a equipe aí, com a leitura, com conceitos, procedimentos e atitudes. Então, por isso colocamos até essa imagem com a frase, né, do Cortella: retrovisor é menor que para-brisa porque passado é referência e não direção. Então, é importante a gente encontrar esse equilíbrio entre olhar para aquilo que já passou, a primeira prova paulista, mas também olhar para o presente, olhar para o futuro, né? O que os alunos precisam aprender no segundo bimestre e para além dos conteúdos, né, objetos de conhecimento e habilidades próprios do segundo bimestre, quais são os procedimentos, todo esse aprender a fazer, aprender a aprender, que trabalhando com os alunos a gente consegue desenvolver as habilidades para a gente continuar aprendendo a vida toda, né? Agradeço a todos, um abraço.